professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma aula de física. E o nosso tema hoje é aparelhos elétricos. Então, nossos objetivos: conhecer os seguintes dispositivos elétricos: galvanômetro, amperímetro, voltímetro, interruptor, disjuntor e fusível. Aprender como devem ser ligados no circuito elétrico e compreender sobre os conceitos e aplicações de uma ponte de Wheatstone. Então, começando aí com os aparelhos de medida, começando pelo galvanômetro. O galvanômetro ele é um aparelho de medida que, dependendo de como ele for colocado, ele pode medir a intensidade da corrente elétrica no circuito, pode medir a voltagem que aquele circuito tem, né? Ele pode medir a DDP, né, entre dois polos daquele determinado trecho de circuito, e pode medir uma resistência elétrica de um trecho de um condutor. Então, dependendo de como você coloca ele, ele vai fazer uma medida diferente. Em geral, ele é utilizado para fazer medidas com uma intensidade muito baixa. Então, quando a gente quer medir uma corrente elétrica que tem uma intensidade muito pequena para saber se existe alguma corrente elétrica ali, a gente pode usar um galvanômetro que ele consegue detectar mesmo com intensidades baixíssimas de corrente elétrica. Em geral, ele é utilizado na estrutura de outros aparelhos medidores, como o voltímetro, amperímetro, o multímetro, que na verdade ele tem todos esses aparelhos dentro dele, mas de maneira que ele é calibrado de forma a ampliar as possibilidades de medida. Então ele mede também, né, nessas outras formatações, valores mais intensos de corrente elétrica, por exemplo. Uma maneira de você representar esse aparelho, que é o galvanômetro, é representar pela letra G com uma setinha para dizer que é um indicador. Então, dentro de um circuito, se você vê algo desse tipo, isso representa um galvanômetro. Se ele estiver em série, por exemplo, ele será um medidor de corrente elétrica. Amperímetro. Um amperímetro ele é um aparelho específico para medir corrente elétrica. Ele já consegue medir correntes com uma intensidade já mais elevada também. Dificilmente hoje a gente compra um amperímetro de fato. A maioria dos casos que a gente compra o aparelho, a gente compra um multímetro, que ele pode ser colocado para medir corrente elétrica ou também pode ser colocado para medir diferença de potencial. Então, quando ele está calibrado para medir corrente elétrica, ele é um amperímetro. No circuito, para a gente representar o amperímetro, a gente pode botar uma bolinha com um A no meio. Às vezes também vem com a setinha, às vezes vem sem a setinha. Agora, quais são as características desse amperímetro e como ele deve ser ligado para funcionar corretamente, né? Primeira coisa, todo amperímetro ele possui uma resistência muito pequena. Então, seus condutores, na sua resistência interna, é pequena ao ponto da gente falar que ela tende a zero. Ela é muito menor do que todo o resto que tiver ligado ali no circuito. Mas ela ainda tem uma resistência interna. Quando a gente estiver falando de um amperímetro, considerando ele como ideal, um amperímetro ideal é que ele não tem resistência nenhuma. Isso não existe. Não tem como eu ter um aparelho elétrico que envolve condutores internamente que não ofereça uma resistência elétrica. Ele pode oferecer uma resistência muito pequena, mas vai oferecer. Quando a gente considera algo ideal, é algo que não existe, só existe na ideia. Então, um amperímetro ideal, você vai considerar que ele não possui resistência alguma. Para isso, para ele medir a corrente elétrica, como ele deve ser ligado então, né? A ligação correta é ligar o amperímetro em série com o caminho que se quer medir a corrente elétrica. Então, no caso do amperímetro real, se eu estiver falando que a resistência dele é muito pequena, considerando um circuito em série, onde a DDP que o gerador fornece para o circuito é compartilhado entre os aparelhos, de maneira que aquele que possui maior resistência tende a pegar mais dessa diferença de potencial. Só que a resistência do amperímetro é tão pequena que ele não pega quase nada. A gente fala que a diferença de potencial consumida por ele, quando ele está em série, é praticamente zero. Quando a gente considera o amperímetro como ideal, a gente considera que ele realmente não consome nada. Então, ele basicamente não interfere no circuito quando ele está ligado em série. A corrente passa normalmente por ele, ele só vai fazer a medida da corrente que passou por ali, mas ele não vai interagir com ela de outra maneira. Isso considerando o amperímetro ideal. Quando o amperímetro for real, ele vai possuir uma resistência
Então você tem que levar em consideração isso no circuito, por mais que seja muito pequeno. Agora a ligação incorreta. Ligar o amperímetro em paralelo. Qual é o problema que isso pode causar? Se eu pego um amperímetro e ligo em paralelo com um determinado aparelho elétrico, pode ser uma resistência ou um circuito com várias resistências, o que vai acontecer? O amperímetro, independente de ligar em série ou em paralelo, ele vai possuir uma diferença de potencial muito pequena, praticamente zero. E num circuito em paralelo, a diferença de potencial que um tem é a mesma que o outro tem também. Então, se a diferença de potencial para o amperímetro é zero, para a resistência também vai ser. O que isso quer dizer? A corrente elétrica, quando o circuito está em paralelo, ela passa com maior intensidade para aquele caminho onde tem menos resistência. Se você tem um caminho que não oferece resistência alguma, toda a corrente elétrica vai por ali, de maneira que não vai passar corrente para o restante do circuito. Esse aparelho que está ligado em paralelo com o amperímetro, por não receber corrente, ele não funciona. A gente fala que ele entrou em curto-circuito. Então, curto-circuito é quando, por algum motivo, aquele aparelho ali não vai funcionar. Nesse caso é pelo desvio da corrente elétrica, por ser feita uma ligação errada. Voltímetro. O voltímetro é um instrumento de medida também, mas ele mede a diferença de potencial entre dois pontos de determinado circuito. Eu coloquei a mesma ilustração, que é a ilustração de um multímetro, porque, como eu disse anteriormente, eu posso calibrá-lo para funcionar como amperímetro, ou seja, ele vai medir corrente elétrica com aquelas características que a gente acabou de estudar, ou eu posso calibrá-lo como um voltímetro, ou seja, ele vai medir a diferença de potencial. O voltímetro ele também tem uma representação parecida com as outras, só que a gente representa pela letra V de voltímetro. Por si só, o voltímetro ele possui uma resistência muito grande. Então, quando a gente fala do aparelho real, ele possui uma resistência muito maior do que toda a resistência do circuito junto. Quando a gente fala que o voltímetro ele é ideal, a gente fala que a resistência é tão grande que ela tende ao infinito, de tão maior que ela é considerando o resto do circuito. Então, a ligação correta nesse tipo de condição é ligar o circuito em paralelo. Por quê? Quando eu tenho o circuito ligado dessa maneira, visto o exemplo anterior, a corrente elétrica ela tende a se desviar pelos caminhos, onde ela vai com maior intensidade para aquele caminho que oferece menos resistência. Se pelo lado do voltímetro você tem um caminho onde oferece um infinito de resistência, a corrente elétrica não vai por ali. O que vai acontecer é que ela vai seguir direto pelo caminho normal dela. Então, quando você ligar o voltímetro em paralelo com algum aparelho no teu circuito, ele não vai fazer nada com o circuito, ele não vai interferir. A corrente segue seu curso normal e ele vai medir exatamente a diferença de potencial entre os dois polos que ele está ligado. Então essa é a maneira correta de você medir. Quando você está falando de um voltímetro real, uma parte muito pequena da corrente vai se desviar por ele, então você tem que levá-lo em consideração. Mas quando a gente fala que o voltímetro ele é ideal, não vai corrente nenhuma por ele, ela segue direto pelo circuito normalmente. Agora a ligação incorreta. Se eu ligar o voltímetro em série, o que vai acontecer? O circuito em série ele tem por característica a diferença de potencial que o gerador fornece ser compartilhada por cada aparelho. Então cada aparelho pega um pouco. E aquele que tem mais resistência tende a pegar mais dessa diferença de potencial. Sendo que a gente está considerando que a resistência do voltímetro é tão grande que tende ao infinito. Ou seja, ela vai pegar praticamente tudo que o gerador está fornecendo. Quando a gente considera que o voltímetro ele é ideal, ele vai pegar literalmente tudo que o gerador está fornecendo. Então, se ele consumir toda a diferença de potencial que o gerador tem para fornecer, o restante do circuito não vai funcionar, porque se ele não recebe diferença de potencial, ele não liga, ou seja, ele também entra em curto-circuito. Então, se você for ligar um amperímetro para medir corrente elétrica em determinado setor do teu circuito, o jeito correto é ligá-lo em série. Se você ligar um voltímetro
o jeito correto é ligar em paralelo. Se fizer uma ligação errada, você pode interferir no teu circuito e gerar um problema. Interruptor ou chave, que a gente chama também, né? É um dispositivo que liga ou desliga um circuito elétrico, ou determinado trecho do circuito elétrico que esteja em série com ele. Então, ilustrações típicas que a gente consegue ver no dia a dia em casa, por exemplo. Esse aqui é mais técnico, né? Geralmente a gente vê em aparelhos eletrônicos. Então, são interruptores ou chavezinhas que a gente pode usar para liberar a passagem da corrente ou impedir a passagem da corrente por um determinado caminho do meu circuito. Então, quando eu tenho a chave aberta, eu tenho ela não permitindo a passagem da corrente elétrica por aquele caminho. A representação que a gente faz dentro do circuito para representar uma chave que está aberta é desse jeito, onde eu tenho dois polos, né? Um polo ele tem como se fosse um condutor que não está em contato com o outro pedaço, então não tem por onde os elétrons passarem, então não tem corrente elétrica circulando. Mas para representar que a chave está fechada, ele já tem um contato com o restante do caminho, então não tem por onde a corrente passar. Então, chave aberta não passa corrente elétrica. Chave fechada pode passar corrente elétrica por aquele caminho. Disjuntor e fusível. Esses dois aparelhos eles têm uma função muito parecida, né? Que é proteger o circuito elétrico que está ligado a eles. Então, eles geralmente vêm antes, né, do circuito que você está querendo proteger. Vamos supor que você faça um cálculo e descubra ali que o teu aparelho elétrico ele tem uma necessidade de 10 amperes, por exemplo, para funcionar adequadamente. Isso quer dizer que se você fornecer uma corrente muito acima disso, pode acontecer do teu aparelho queimar. Então o que a gente faz? É colocar um fusível ou um disjuntor que permita um valor um pouquinho acima do necessário para que ele funcione. De maneira que se por algum motivo a tensão elétrica fornecida for grande demais e a corrente elétrica passar do necessário, o que vai acontecer é que o disjuntor desarma e no caso o fusível ele tem esse nome porque ele fica muito quente e funde e impede a passagem da corrente, ou seja, ele queima antes que teu aparelho queime. O disjuntor é mais simples a ideia, ele desarma, de maneira que depois você pode armar de novo. Só que se você ficar com o circuito desarmando toda hora, tem alguma coisa errada na ligação desse disjuntor. Ou o fornecimento de energia não está batendo com o que você deveria estar recebendo, ou o mais provável é que a ligação feita não foi adequada ao disjuntor que está sendo usado para proteger. Então o disjuntor ou fusível, ele tem que permitir sempre um pouquinho de corrente a mais do que o necessário para aquele circuito funcionar adequadamente. De maneira que se o circuito receber mais corrente do que isso, eles vão lá e impedem a passagem da corrente, protegendo a tua aparelhagem. Ponte de Wheatstone. Isso daí é uma aplicação que a gente vai ter que foi descoberta utilizando, por exemplo, um medidor que foi o galvanômetro. Basicamente, quando a gente tem um circuito com esse tipo de formatação, onde eu tenho uma ramificação, onde pelos dois caminhos, né, eu tenho dois resistores, e no meio eu traço uma ligação de um fio com um aparelho para medir a corrente elétrica que vai passar ali. Um desses resistores, no experimento que foi feito, ele era variável, que a gente chama de reostato, né? A gente vai mudando a ligação no condutor para fazendo com que o seu comprimento aumente, de fato, a sua resistência aumenta junto. Então, eu posso aumentar ou posso diminuir a resistência. O que esse cara reparou quando estava estudando esse circuito? Tinha um determinado momento onde ele posicionava ali o reostato, onde aqui pelo galvanômetro não passava corrente elétrica alguma. Ele fez vários testes e detectou um padrão. Sempre que essa ligação aqui no meio não passa corrente elétrica, o produto dos valores das resistências na transversal tem que ser iguais. Em outras palavras, R1 vezes R3 tem que ser igual a R2 vezes R4. Então, mais uma vez, sempre que eu tenho esse tipo de ligação, onde aqui pelo caminho do meio não passe corrente elétrica,
o que eu tenho é que o produto na transversal desses dois sempre vai dar o mesmo valor. Então, resumindo, o que eu tenho aí de circuito útil não envolve o caminho do meio, a corrente não passa por ali. Ela vai se dividir, vai passar por cima, por baixo e vai seguir direto. Então, o meu circuito útil que eu deveria estudar era esse aqui, que é um circuito, inclusive, mais simples de se trabalhar.